Seja aí muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso e hoje vamos dar continuidade entendendo como vai funcionar esse boilerplate, como que a gente vai subir ali no Firebase, o que que tem cada coisinha, cada pastinha, para que serve, etc. Então, para você não entrar aqui nesse boilerplate perdido ou perdida, então eu já vou deixar ele já bem explicadinho nesse vídeo, porque no próximo, aí sim a gente vai criar a infra lá no Firebase, que nem a gente fez na aula passada, mas a gente vai fazer as integrações que a gente precisa para poder funcionar. E aqui na tela, veja que eu tenho na URL github.com/troquat/projetos boilerplate. Você pode procurar dentro do meu perfil aqui no GitHub e a partir disso você tem que fazer o clone. Antes de fazer o clone, né, que aqui no botãozinho verde você copia aqui a URL e depois você faz o clone, que a gente vai ver juntos. A gente tem a estrutura de pastas aqui e aqui embaixo é uma documentaçãozinha. Então, os passos que a gente tem que fazer para que funcione, explicando Firebase, arquitetura serverless, os benefícios da serverless que a gente já falou na aula passada, as vantagens no Firebase, e aí vem com alguns ferramentais que a gente tem aqui dentro. Então, temos o Zod para validação no back-end, não utilizamos no front, mas no back-end, no Angular Universal, a gente vai estar utilizando lá no Node. Então, aqui eu tenho um exemplo de como utilizar. Utilizar uma estrutura de SCSS com SMAX, então eu gosto de trabalhar dessa forma, fica muito mais fácil, fica muito mais escalável e fica com menos problemas de manutenção. Então vocês vão entender caso vocês utilizem isso daqui. Se não, aí a gente pode ver mais para frente de criar mais conteúdo sobre esse tipo de arquitetura. E aí, aqui como usar, né, explicação de cada coisinha. Temos uma função lá dentro que se chama RenCalc, que ela converte pixel em quê? Em ren. Então ele fica mais fácil para a gente poder utilizar. Então olha como que a gente utiliza. Você vai dar um use no seu componente, vai chamar ele, né? E vai usar o fn. A partir disso você vai dar aqui um exemplo, font size, tudo que utiliza pixel no caso. Ao invés de a gente colocar o pixel direto, a gente chama a função e coloca aqui o 20, no caso 20 pixels. Você não coloca o px, só coloca o 20. Que aí ele converte aqui pra gente. E aqui também ele converteria aqui pra gente no page. E aí, se você precisa utilizar um Cypress da vida aí, você vai fazer um projeto integrado, o Cypress está dentro também. Então aqui a gente tem que limpar o cache, ver se está tudo certinho e depois a gente dá um install forçando ele aqui para poder rodar na sua máquina. E aí também a gente tem aqui o Husky, o Preater e o ESLint. Então esses camaradas aqui, o Husky, ele vai me ajudar ali na hora do pré-commit. Então na hora que a pessoa estiver commitando, antes de commitar ele vai falar, olha, para aqui. Você comitou? Deixa eu rodar alguns comandos aqui para ver se está certinho o seu código, para ver se não vai dar ruim. Ele vai ajustar com o Preater e vai rodar esse lint para ver se não tem problemas. Então a gente vai ter que dar um init no Husky, colocar isso daqui no arquivo pré-commit e depois no arquivo husky underline husky sh você coloca esse camarada daqui que vai funcionar. Agora, a gente viu isso aqui por cima, agora a gente vai clonar. Vindo aqui para o meu VS Code, eu estou dentro de Documentos Projetos, porque fica dentro das minhas pastas organizadas, onde eu gosto de deixar meus projetos. Vou dar aqui um git clone. Ele vai clonar. Aqui eu vou dar um cd projetos-boilerplate. Oxe, não está indo projetos-boilerplate. Vou limpar aqui. E aí, eu vou dar um code ponto. Ele vai abrir um outro VS Code para mim. E depois que ele abriu aqui o VS Code com o que a gente precisa, né, com o código da gente que a gente precisa, eu vou abrir aqui o readme dele. O que ele vai falar aqui primeiro, né? E eu tenho que vir aqui, ó, altere o nome da pasta para projetos de projetos boilerplate para nome do projeto. Nesse caso, eu não vou mudar agora, mas você pode mudar aí no seu projeto, tá? E depois a gente vem no VS Code, lupinha, altere todos os projetos boilerplate para nome do projeto. Só para ficar organizado o número 1 e o número 2 você precisa fazer isso para não ficar um monte de caquinha aí chamado projetos boilerplate, que não é legal, né? É outro nome. Então eu vou vir aqui na lupinha, tá vendo aqui, ó, na lupinha ou Ctrl Shift F. E aí eu vou colocar aqui, ó, projetos boilerplate, vou aumentar aqui minha setinha, ele vai vir com o replace, eu vou colocar curso-angular-infra-firebase. E aí eu vou alterar tudo aqui, beleza. Alterando tudo, ele vai mudar aqui pra gente, mudou até na documentação aqui pra gente. Então, até aqui sem problemas. Uma coisa que eu vou deixar fazendo aqui, enquanto a gente vai falando sobre as pastas, é dar um npmi. Por que a gente vai dar um npmi dentro da pasta do projeto que a gente está? Porque ele precisa rodar ali o Node Modules, né? Ele tem que instalar todas as nossas dependências aqui do projeto.
E aí eu vou passar pasta por pasta aqui, talvez eu pule uma, volte em outra e a gente vai entendendo o que é. Isso aqui é a arquitetura do Angular, né? Então ele tem ali as suas pastas, lembrando, isso aqui para o Angular 19, mas as outras versões do Angular também vai funcionar. E você tem aqui a estrutura de pasta, coisas que eu coloquei a mais. O que eu coloquei a mais aqui? Tá vendo aqui app hosting, dev prod staging. Eu tenho mais aqui também o preheader, se não me engano ele já vem, o slint que eu instalei, o ponto .github, ponto .husky, ponto .vs Code. O ponto .vs Code já vem, mas o Husky e o GitHub eles não têm, e o Cypress. Por enquanto é isso daqui. Enquanto está rodando aqui, mostrei um pouquinho das pastas, a gente precisa fazer um negócio que a gente não pode esquecer, tá? Esse aqui é um ponto bem crucial. Eu vou apertar aqui, revelar em File Explorer, qualquer arquivo, tá? Ele vai abrir aqui a pastinha, só deleta o .git aqui. A pasta .git, não a pasta .github. Por quê? É uma pasta que ela tá oculta aqui no meu sistema, tá? Ixi, agora eu não vou conseguir mostrar, vou dar um cancelar aqui. Ela fica oculta, eu já apaguei aqui. Por que eu faço isso? Porque eu vou criar um repositório no meu GitHub. A partir desse repositório eu vou subir os projetos. Então eu quero que chegue zeradinho, sem lastros do que o Denner fez. Eu quero que você crie um projeto novo do zero. Isso daí é o mais importante. Utilizando o boilerplate. Então deletado ali, a gente vem falar aqui sobre as nossas pastas. Eu vou dar um NGS aqui para ver se vai rodar tudo certinho. Rodando a gente vai fazer alguns testes. Aí eu venho aqui, eu explico o que é o Firebase. É interessante você aprender. Se você não quiser utilizar o Firebase, não precisa também. Arquitetura, benefícios, vantagens. E aí vem o Zod. Aqui o Zod já está instalado, mas é para o back-end, tá? Aqui dentro da pasta SRC. Você tem o seu server aqui, ó, tá vendo? Server TS. Você vem aqui embaixo, ó. Cadê? Eu configurei essas pastinhas aqui, ó, tá vendo, ó? Use Midor init admin, então ele vai iniciar o nosso Firebase para o back-end. Esse middleware daqui é muito importante ter, então você não vai precisar mexer, você só vai ter que configurar. Se você não usar o Firebase, você remove. E aqui esse app.use.router, esse camarada aqui, ele entra para uma configuração de módulos aqui que eu criei uma pastinha chamada modules. Esse camarada ele vai fazer toda a parte de bootstrap das nossas APIs. Você fala, Denner, como assim? Ele vai entrar aqui nesse user routes, você vai colocar aqui todos os seus módulos, né? Então aqui eu tenho a pasta boilerplate, que é essa daqui, que é um exemplo da pasta boilerplate. Ela é um exemplo que você vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V e mudar as nomenclaturas. Então você vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V, vai mudar de boilerplate, por exemplo, para user. Aqui no router, você vai mudar aqui, ó, ao invés de boilerplate, você vai colocar user. E aí, o nome, você vai mudar tudo que tem boilerplate, você vai mudar para user ou para a API que você quer. E veja que ela fica aqui, ó, barra API, barra boilerplate. Aqui você também poderia mudar, user. Então ele vai mudar a rota. Então tudo que está aqui dentro dessa pasta daqui, ó, de módulos, são os nossos módulos, porque eu gosto de trabalhar com módulos separados, não deixar tudo misturado. Então isso é muito importante. Arquitetura de sistema aqui, arquitetura de pastas. Então você tem aqui, você pode ter vários módulos de user, client, etc, etc. Então fica bem mais fácil para você dar manutenção. Então você daria um Ctrl+C, Ctrl+V, criaria o controller. Você pode criar uma service também, se você tiver. Então vai de acordo com o que você tem de conhecimento para poder criar o restante aqui. Então, você tem um controller, você pode ter uma service, você pode ter um enum, você pode ter uma interface, você pode ter um DTO, você pode ter uma entidade, você pode ter o que você achar melhor aí. E aí, fechando aqui, ele entraria, né? Então cada pastinha ele entraria, procuraria o que ele precisa, no caso a rota e os seus códigos em si. Então ele entrou aqui, ele ficaria barra API barra boilerplate no get, ele daria um find aqui pra gente. Então só dando uma explicação aqui pra vocês, eu vim pro browser, olha o que eu fiz, localhost API boilerplate, que ele me trouxe aqui já uma mensagem REST aqui pra gente. Então eu já conseguiria estar utilizando nosso back-end bem configuradinho, bem bonitinho, bem legal. Aí aqui nesse arquivo server.test não tem mais nada pra gente mexer, só se você quiser. Tá? Para você criar suas APIs, utilizar seu banco de dados, configurar o que você achar mais legal aí. No caso, a gente está utilizando Firebase, mas se você quisesse configurar outros bancos de dados, né? Eu falei errado, desculpa. Ou outros clouds, você conseguiria também. Então, tá fácil aqui para você fazer essa migração. Seria até legal, se vocês fizerem alguma migração para uma AWS, me fala, a gente coloca aqui. E a gente coloca como camadas de anticorrupção para cada pessoa que quiser utilizar. Então, a gente cria... vai criando esse boilerplate crescendo. Tem para AWS, tem para Firebase, tem para
Vercel tem para vários outros lugares. Então, se você fizer isso daí, me chama que a gente faz a alteração aqui nesse projeto para a gente poder dar continuidade e deixar esse projeto cada vez mais legal. E aqui eu dou um exemplo de como usar o Zod, né? Então, cadê aqui embaixo? Se você precisar também, então eu vou fechar o Zod, que é para o back-end. A estrutura de Smax, né? Então aqui eu não vou passar muito. Se você não conhece, dá uma olhada na estrutura de Smax, procura na internet sobre Smax, que tem um e-book muito legal para você ler e entender. E aqui eu deixo já também uma explicação. Então tem estrutura de pasta, como utilizar, né? O que faz cada coisinha aqui. E aí você pode se aprofundar. Eu garanto que fica muito mais fácil para você codar no front-end. Então ele fica muito mais fácil aí para você fazer as suas manutenções no CSS, fica muito mais fácil para você fazer manutenção ali na parte do front, tá? Então é muito legal você aprender Smax, mas usa quem quer, né? E aí também temos aqui a parte de utilitários, que eu já falei já no começo da aula. O que a gente precisa mais ver aqui? Vamos passar isso daqui, né? Porque já falei, senão vai ficar repetitivo. Vamos começar com o Cypress aqui. Então eu vou dar um Ctrl J aqui. Aqui ele deu um erro aqui pra gente, porque a gente não tem as credenciais do Firebase ainda, a gente não configurou. Então eu vou vir aqui, vou clicar no mais aqui, vou matar aqui o terminal, vou rodar o npx Cypress Cache Clear aqui. Ele vai limpar o cache do Cypress pra gente. E depois tem que rodar esse npm Cypress Install Force. Ele vai demorar um pouco, então eu vou pausar a aula aqui para que você espere, não fique esperando muito tempo e assim vai, tá? Então belezinha, depois que rodou aqui o Cypress, vou limpar aqui a tela. Eu vou rodar agora o comando para o Cypress mesmo funcionar. npm run CYCI, Cypress com CI. E aí ele vai rodar aqui pra gente, vai verificar o que tem, o que não tem. Ele pode dar um erro, não pode dar erro, então vamos ver o que vai acontecer aqui. Ele tá rodando, beleza, até aqui ok. Electron que ele tá rodando por debaixo dos panos. E aí ele vai aqui mostrando e... Pronto, beleza. Passaram. Todas as pastas que a gente tem aqui é de exemplo. Se você for usar ou não, aí fica a seu critério, tá? Se você for utilizar, maravilha. Se não, tudo bem também, tá tudo certo. Vou limpar aqui. Lembre-se, para rodar o Cypress, a gente não pode esquecer que a nossa porta esteja rodando, localhost 4200 aqui do Angular do NGS. Lembra que esse erro daqui, ele está acontecendo porque não temos as credenciais do Firebase instaladas aqui no momento. Você vai ter que fazer essa instalação de acordo com o ambiente que você vai criar. Então até aqui, faltou só o Husky, né? Então aqui vamos rodar o Husky. Então eu vou fechar aqui, isso daqui. Deixa eu só voltar aqui que tá mó bagunça, começou a ficar bagunça aqui no Angular. Vou limpar. Vou rodar aqui um npx husky init. Beleza, ele muda aqui a sua pastinha. Aí eu vou vir aqui para baixo, deixa eu pegar aqui mais pra gente, vou achar mais. O mouse ele tá um pouquinho ruim. E aí eu vou copiar essa fase 2 no arquivo pré-commit dentro da pasta husky aqui. Beleza, salvei. E agora aqui no arquivo husky barra husky sh, a gente substitui também. Então aqui underline husky sh, beleza. Fechei. Agora aqui, só para a gente poder testar o Husky agora, a gente vai rodar aqui um nggc home. Seria de home component, algo assim do tipo, ou pages home, o que você acha mais legal é para você criar. É algo simples que eu estou fazendo para poder te mostrar aqui, tá? Ele está criando aqui pra gente. Enquanto ele cria, criou, só foi falar, né? Ele criou aqui o componente, tá vendo? Aqui a gente tem o HTML, eu vou colocar aqui uma UL, LI, vou colocar um aqui e vou dar esse espaçamento grandão aqui. Se eu fizer isso daqui, ó, Save with Formats, ele não vai formatar para mim. Por quê? Porque se eu dar um Ctrl S, o meu computador já está configurado para fazer isso daqui, ó. Ele já arrumar o meu código, então eu quero que ele fique assim. Então, Ctrl P, Save with Formats. Beleza, eu vou fechar ele. Vou fechar aqui também o meu... Aliás, vou abrir o meu Home Component, vou colocar aqui um teste. E aí eu vou abrir ele aqui. Vou colocar o console.log 123 aqui e vou salvar de qualquer jeito aqui. Vou colocar até um tab aqui para ficar bem feia essa indentação. Vou salvar Save with Formats também. Vou deixar os dois arquivos abertos aqui. Deixar um do lado do outro. E vou explicar um negócio para você agora.
Tá vendo aqui nosso packager.json? Vou expandir ele mais aqui. Nosso packager.json, quando a gente rodar o nosso Husky aqui, quando a gente fizer o pré-commit, ele vai falar, olha, você deu um git add e você deu um git commit feature xpto. Ele vai falar, ó, calma aí, antes de você rodar o seu commit, eu vou rodar tudo isso daqui que eu tenho. O que seria tudo isso daqui? Se a gente entra aqui no Husky, pré-commit, ele vai rodar o npx lint staged. Esse lint staged, ele vai rodar o quê? Todos esses comandos aqui. Vai rodar slint, vai rodar o preader, vai rodar tanto na pasta do Cypress, tanto na pasta src, né, os dois. Depois o git add, se precisar, vai rodar no HTML, vai rodar no SCSS também. Então ele vai ajustar tudo que a gente precisa ali para que a gente tenha uma organização e deixe um código mais bonito para todo mundo. E aí, beleza, eu vou fechar aqui e vou rodar ele aqui. Vou dar um git add, git commit "-m", colocar aqui, ó, configs, um exemplo, e vou dar um enter. Quando eu dar um enter aqui, os nossos arquivos eles têm que ser alterados. Espero que funcione. E aí ele vai demorar um pouquinho aqui, tá rodando tudo que tem que rodar, viu que ele já arrumou aqui nosso HTML. Espero que ele arrume aqui o nosso TS. Eu acho que ele não passou aqui no TS, mas a ideia é que passe. Era para ter passado, né? Olha eu fazendo passar vergonha aqui com vocês. Deixa eu só abrir de novo o TS aqui para ver se foi. Ele não rodou no TS, não sei porquê. Mas vamos aguardar. Do HTML, CSS, HTML, tananã. Ah, veio aqui, ó. Ele demorou um pouco, mas veio, ó. Beleza, passou. Beleza, tá habilitado agora já para você dar o push. Só que a gente ainda não criou o nosso projeto no GitHub e a gente não vai fazer isso nesse exato momento porque eu preciso passar mais configurações para você desse boilerplate. A aula é grande, né? Por isso que eu resolvi recriar a aula que estava no YouTube e que estava aqui dentro do curso também. Então, a gente fez isso. Pô, beleza. E o que a gente tem aqui de diferente para que funcione na cloud do Firebase? Pô, a gente tem aqui o app hosting, esses 3 arquivos. Temos aqui também environments. Temos esses 4 arquivos aqui. E temos também um GitHub Actions aqui. A gente vai falar um por um aqui para que você saia entendido ou entendida nessa aula. Então, vou fechar tudo de novo, só abrir para mostrar para vocês. Vou começar aqui pelos GitHub Actions. O que vai acontecer nesse último daqui? Ele vai passar para branches de develop. Então, você criou uma branch, imagina, você criou a feature /xpto. Então, antes dessa branch, quando você cria o MR para dev, ele vai criar um guardrails ali, que ele vai criar uma proteção para você. Ele vai começar a rodar o GitHub Actions falando, olha, antes de subir, como é develop, só faz esses comandos aqui para mim. Você vai dar um check, você vai criar os jobs, né? Então eu sei que eu estou na branch de develop, no pull request, e você vai criar os jobs aqui. Os jobs chama check items, ele vai rodar no Ubuntu e vai criar uma variável de ambiente de desenvolvimento para gente. E aí ele vai rodar steps. Então o primeiro step ele vai configurar o Node, vai dar um checkout do repositório, vai instalar todas as dependências com npm e vai buildar nosso projeto. O nosso npm run, ele vai se encarregar de pegar essa variável de ambiente. Onde? Aqui no nosso packager.json. Se eu subo aqui no nosso packager.json, no build dele aqui, ó, ngbuild --configuration env. Então eu estou pegando meu ambiente de desenvolvimento, de produção, de staging, o que você achar mais legal. Isso aqui eu já deixei parametrizado, por quê? Ele vai criar essa variável, vai entrar aqui no build, ele faria isso daqui, ó. Configuration development, ele vai substituir. Ou production, sei lá. E assim vai. Então ele vai entender qual que é o ambiente que ele está. Aí eu vou fechar aqui, ele vai rodar os steps aqui depois. Então ele nada mais está fazendo que chamando o build com o development na frente aqui pra gente. Já o de staging ou o mall, você escolhe, ou release, você escolhe o nome, não tem problema. Eu coloquei staging, mas pode ser homologação, etc. O que ele vai fazer? É a mesma coisa de desenvolvimento. Não faz nada demais. Ele roda aqui, só que o env é para staging. Então, beleza, até staging tá ali tudo bonitinho, a gente subiu, é para estar funcionando, só que entra a hora do tester, né? Então você criou uma URL ali de staging, de homologação, para o tester ficar fazendo bagunça lá nos testes dele, né? E aí, ele criou uma URL, concorda? Beleza, criou uma URL que tá já
na cloud, já está rodando, você pode acessar. Então só ambiente de teste, pessoas para testar, antes de ir para prod. Já prod, o jogo muda um pouco aqui em prod no nosso GitHub Actions. Ele faz a mesma coisa, só que até aqui. Ele muda a env para production, só que aqui o teste URL, você vai colocar o URL que está lá no seu Firebase, a sua URL de teste. Aí você fala, Daniel, eu não vou usar Cypress. Tem problema? Nossa, só vim aqui tirar ela, tira o Cypress daqui, que fica bonito também. Mas se você precisar rodar o teste, você vai colocar o URL aqui, então, sei lá, https://seusite.com.br. Aí o Cypress vai entrar lá pelo GitHub Actions, vai testar tudo que precisa, e aí vai te dar uma assertividade. Fala, olha, para você subir para produção, todos os seus testes todos os testes automatizados têm que ter passado. Se não passar, eu vou bloquear e você não vai subir para produção. E aí você cria uma qualidade, então você está criando guardrails ali, né? Então você está criando uma segurança a mais para subir para a produção. E aí, a partir disso, sua produção vai ficar sempre linda, maravilhosa, quando você tiver um tester fazendo isso daí com você. Mas se não tiver, tudo bem também. Aí eu vou fechar os arquivos aqui, porque a gente tem que passar para o próximo arquivo de configuração. Qual é o nosso próximo arquivo de configuração? São esses YAMLs aqui. Esses YAMLs aqui, tanto app host dev, prod e staging, cada um ele tem o seu uso para o seu ambiente. Então aqui a única coisa que a gente precisa se atentar é no env, que está aqui, ó, tá vendo? Dev, prod, staging e as suas nomenclaturas, que depois lá no Firebase você vai ver como que isso aí vai te ajudar e vai ser mais fácil você entender na hora de subir. A gente vai precisar, para funcionar nesse projeto, criar variáveis de ambiente no computador da cloud, no computador do Firebase. Então aqui, variable, então eu vou chamar aqui o Search Project ID. Esse camarada a gente vai ter lá, a gente vai conseguir lá no Firebase, mas é muito importante que a gente coloque as variáveis aqui, porque ela vai subir no computador que tiver provisionado. E aí o nosso Firebase, quando rodar as APIs, rodar o que tiver que rodar, ele vai falar, então eu vou pegar dessa variável de ambiente e vou injetar, vou colocar ali e vou injetar. E aí a gente precisa de alguns itens a mais aqui de certificados, tá? Então deixei bem configuradinho, bem facinho, para você seguir os passos que, meu, isso aqui é você pegar e sair fazendo projetos adoidado aí, ganhando dinheiro. Então você tem que pegar os de dev, o de staging e o de prod. Lembre-se que são valores diferentes para cada. A gente não fez, mas a gente vai fazer, não nessa aula, tá? E aí eu vou fechar aqui, fechei aqui, fechei aqui. Outro arquivo que a gente tem que mexer para a gente encerrar a aula, eu já estou já matando aqui minha garganta. A gente tem aqui, ó, src environments, a gente tem o local, a gente tem o de staging, o de prod e o de dev. Geralmente, o local, ele é um espelho da de dev. Só que a gente tem que colocar aqui na mão, né? Porque vai estar rodando dentro do nosso computador. Ou se você tiver um Secret Manager do Google, né? Que é outro nome que eu não lembro agora. O Secret Manager é da AWS, mas o Google tem o dele. Você pode colocar, né? Então você poderia colocar aqui. Mas como não vou deixar algo muito avançado para você não se perder, então a gente tem aqui as variáveis do Firebase e aquelas variáveis de certificado que a gente tem local, que a gente vai colocar local aqui. Então a gente vai deixar já chumbado aqui no nosso código. Porque em dev, quando a gente vier para o de development aqui, ele vai ficar os do Firebase aqui, porque o front tem que ter acesso, né, para poder fazer o que ele precisa. E aqui é o search já para o back-end. Então o back-end, o que ele vai fazer? Ele vai entrar e vai pegar essas variáveis de ambiente pelo back-end. Então ele vai entrar, vai ver lá, ó, computador, desenvolvimento criou a variável Search Project ID. Então pega o valor dela. Então ela vai estar na máquina do Firebase, tá? E aí são 3 aqui que a gente precisa. Eu criei essa função daqui, se tiver curiosidade, entra nela. É só para gerar uma variável sem dar erro no front. Então eu precisei fazer isso daqui para que não dê erro no front-end. Porque se a gente sobe de qualquer forma, isso daqui o front vai falar, mas essas variáveis eu não consigo pegar do computador, lá da máquina, só consigo pelo back-end. Então a gente deixa para o front default, mas quando ele pega lá para o back-end, ele pega já o valor correto. E aí, você vai substituir aqui do Firebase tanto para dev, tanto para prod e tanto para OMOL ou staging. Então essas do Firebase a gente vai fazer rapidinho, a gente faz rapidinho, mas não nessa aula. Já essas daqui a gente faz rapidinho também, mas a gente precisa baixar o certificado, colocar aqui. Mas é coisa simples também, é só parametrização, porque eu deixei bem organizado, bem configurado lá o código pra gente. Então essa aula, se eu não me engano, vai acabando por aqui. Teve bastante coisa. Eu acabei de olhar que deu bastante minutinhos.
Então, forte abraço, fica com Deus, até a próxima, que a próxima aula vai ser animal. Fui!